Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana no Falando sobre Quadrinhos eu vou trazer para vocês um bate-papo que eu tive com o Flávio Luiz. O Flávio Luiz, ele é cartunista, soteropolitano, lá de Salvador, que está aqui em São Paulo já há alguns bons anos, né? Não sei mensurar quanto, mas já faz muito tempo. O Flávio é um atuante no mercado publicitário e nos quadrinhos e é criador de algumas obras bem significantes dentro do nosso cenário, que é o AU Capoeirista, Rota 66, o Cabra, e talvez o que tenha ficado mais popular nos últimos tempos, o mais conhecido dele, que é o Agente Somos, né? Que é uma, digamos assim, que é uma paródia aos filmes clássicos de agente secreto, mas nessa paródia ele cria um caldeirão também que faz uma homenagem a muita coisa da cultura pop dos anos 60 e 70 e 80, tá? Um papo delicioso que eu tive com o Flávio, onde vocês vão entender alguns dos processos de trabalho dele, tá? Então, um bom papo para vocês aí, tá? Um grande beijo. Tá. Boa tarde, Flávio Luiz. Boa tarde, meu amigo Laudo, beleza? Tudo bom, meu filho? De isolamento. Tudo bem. Estamos isolados aqui, né? Trancafiados em casa. E você está trancafiado no apartamento? Rapaz, eu estou praticamente trancafiado na prancheta, entendeu? Minha esposa, ela fica chamando, ela manda eu dar uma socializada até a cozinha, porque se deixar, entendeu? Nem na porta do estúdio eu apareço. Mas é o que para seguir, né? Para os desenhistas, essa pandemia tá bom, né? Para aqueles que já vivia grudado na prancheta, tá uma maravilha. É isso. Eu fico vendo a galera falar. Eu fico vendo a galera falar de que não aguenta mais, que precisa sair e tal. De tudo, isso é o que menos eu sinto falta, entendeu? Tomar um solzinho aqui, o vitamina D da janela já alivia, entendeu? Eu estou, inclusive, direto disso, porque se deixar, nem o sol eu vejo. Eu, assim, sem sofrimento, mas eu ando sentindo falta de tomar um sol aqui. Embora aqui no estúdio bata um bom sol. Sim, sim. Flávio, vamos começar andando aqui a coisa. Mano. Quantos anos você tem de São Paulo? Rapaz, eu já fiz 12, né? Cheguei em finalzinho de 2008. Então são 12 anos, vai fazer 12 anos ou já fez 12 anos, não sei. Cheguei no final de 2008. 12 anos. A sua carreira como desenhista, como ilustrador, já vinha de Salvador. Quanto tempo você tem, Flávio, de janela ao todo? De janela e já fazendo história em quadrinhos desde 82. Desde 82, porque eu ainda estava na escola, mas fui convidado, né, para fazer uma revista em quadrinhos interna da escola, com personagem próprio da escola, né, era o Ukiba, então eu criei o Ukibaldo, que nem era tão eu assim, ele era bem mais safo do que eu e tal, mas tinha caricatura de professor, né, e o cara me deu carta branca para eu criar aventuras tanto envolvendo personagens da escola, que a galera adorava, como também falar de outras coisas. Ele virou um super-herói em um número e tal. Fez muito sucesso. Outros caras de outras escolas vinham pegar, porque era grátis, né, a revistinha. Então, isso me deu uma certa notoriedade lá e eu comecei trabalhando com quadrinho no primeiro emprego que eu tive. Só que eram outros tempos, eu achava que não daria para viver de quadrinho. Aí fiz administração de empresa, fiz engenharia, né? Comecei a trabalhar como ilustrador para bloco de carnaval, entendeu? E sempre um pé no quadrinho como colecionador. Vá, pergunte mais. Se você não intervir, eu conto minha vida toda no fôlego. Não, então, pode deixar que eu dou valor. Flávio. Então, em São Paulo, mas assim, o teu, vamos dizer assim, o teu
o teu começo profissional, assim, a coisa de já pegar a manha da coisa, já veio de Salvador, então, né? Já veio trabalhos mais arrojados, que eu quero dizer, você trabalhou para o Bloco Carnaval. Tudo isso. Vamos entrar já na pergunta clássica que não quer calar. O gibi da Carla Pérez foi feito aí em Salvador, lá em Salvador, aliás, né? Foi. Nisso eu já tinha... Quando surgiu essa... Desculpa, Flávio, desculpa te cortar, depois você fala. Você tem um negócio que eu acho muito bom, cara. Eu também tenho isso. Tem desenhista que faz certas coisas, e o famoso síndrome de Xuxa, né? Que o cara esconde o passado, né? O cara, não, você fez isso, cara. Não, nada. Bloco de carnaval. Caricatura para programa político, ter que entrar num lugar que não era autorizado tirar foto e eu entrar na cocó, como diz lá na Bahia, para fazer um sketch rápido de como era, com a caricatura dos caras envolvidos, deu uma zorra, tiraram o programa do ar, entendeu? E eu nada. Um negócio de edição impossível, Flavinho. Tipo assim, mente fotográfica, saca? Você olhou, captou como é, lembra das cortinas, lembra da pilastra, tal, lembra da cara do político tal? Então, ele deu um murro na cara do outro político que é dono da cidade. Não, peraí. Calma, peraí. Eu achei interessante. Me conta isso assim, melhor. Como é que é? Você ia fazer uma caricatura de uma situação, cartoon, de um político rival. O político te contratava para fazer o negócio do rival, é isso? Na verdade, deixa eu contar, porque são duas histórias que a gente começou aqui. Você falou da Carla Pérez. Carla Pérez, depois nós vamos. Carla Pérez, depois nós foi, vamos. inclusive, a vez que eu comecei a ganhar dinheiro com quadrinho, que eu achei assim, tipo... Eu cobrei o que não se cobrava na Marvel. E os caras pagaram, porque era o que tinha, né? Era o must-have, era falar do El Chan e não sei o quê. Então, me deram uma verba assim que eu disse, nossa, né? Vou viver de quadrinho o resto da minha vida. Né? Durou um bom tempo essa grana, graças a Deus, vivi, graças ao que me pagaram, fez um sucesso absoluto lá, esgotou, fizeram tiragens novas, dava prêmio, entendeu? Na compra desse gibi você concorre, né? Um Lada, entendeu? Então eram coisas assim da época, entendeu? Não conheci, lamentavelmente, a Carla Pérez, não fiz desenho ao vivo, entendeu? Nenhum no artístico me foi encomendado, mas topei, entrevistei lá as pessoas ligadas a ela para fazer a história e foi bacana. No caso desse negócio... Fábio? Olha, rapaz, isso aí nós estamos falando de 96 ou 97, entendeu? Mas foi para lá, foi tiragem de centenas de milhares de exemplares, entendeu? Não, mas você não tem uma meta. Depois desses anos todos, eu não tenho o número exato. Eu posso estar falando aqui, sendo até por baixo, assim, 70 mil cópias, entendeu? 100 mil cópias. Porque o pessoal tinha aquela coisa, você comprando a revista, você ganhava um faqueiro, você concorria a um carro. Então, tinha muita gente que comprou, né? Tinha um pôster, né? Dela em quadrinhos e tal. Tem umas histórias muito engraçadas envolvendo isso aí. A gente pode falar todas aqui? Será? Ou eu vou preso no final do programa? Não sei, cara. Quem vai ser... Conte uma aí. Na verdade, uma foi assim. Como eu faço caricatura, né? Tem a coisa da gente fazer a caricatura portré, que você entrega para a pessoa, que encomenda, manda foto e tal. Tem aquela ao vivo, que é sempre mais fácil, né? Muitas vezes a pessoa não se enxerga na caricatura por foto, quando na verdade está a cara da foto, mas não parece com a pessoa que sequer parece com a foto. Entendeu? Então, uma caricatura ao vivo, caricatura por foto, ou como o pessoal geralmente também pede, falando de publicidade, que é para onde eu trabalho muito, né? Trabalhava antes da pandemia muito, você fazer personagem, né? Você virar personagem. Então, os traços de uma pessoa para ser caracterizada enquanto mascote ou personagem, no meu caso, não é a mesma que eu faço quando eu faço a caricatura dela. Entendeu? E no caso da Carla Pérez foi isso. Tinha que ser uma caricatura que fosse também personagem de quadrinho. A primeira que eu fiz foi muito caricatura. Ela vetou, achou que estava com cara, né, uma cara muito pornográfica, né? Mandaram fotos da Playboy e a mulher reclamou da cara pornográfica da minha caricatura. Entendeu? Mas tudo bem, ela não gostou, eu fiz outra.
né? E aí mexia no nariz, e eu disse, caramba, bicho, tanta fixação no nariz. Resultado, eu soube que ela levou a revistinha depois de impressa com a capa para a operação plástica no nariz que ela foi fazer, do tipo, olha, eu quero esse nariz aqui. Entendeu? Pode ser folclore, pode ter sido papo, porque deu um trabalho, assim, eu levei, sei lá, mais de 10 dias para acertar o nariz novo que ela aprovou, entendeu? Mas valeu a pena, era isso que eu estou dizendo. Por que não fizeram um número 2? Olha, o número 2 estava previsto Bel Marx. Era assim, tipo, os grandes vultos da Axé Music Mundial, a coleção, entendeu? Então, a Carla foi a pioneira, só que você está lidando com um pessoal muito vaidoso e que tem um nome a zelar, tem uma bandana que você não pode tirar, né? Tem um cabelo que só é daquele jeito, por mais que a pessoa, né? Luiz Caldas pode ter 100 anos, ele vai usar, ele não vai calçar uma sandália havaiana, ele está descalço, porque foi assim que ele fez sucesso, e tudo bem, você tem que respeitar essas convicções, entendeu? Eu soube que deu muita confusão para se aprovar alguma coisa relacionada aos outros. Então, por exemplo, a Carla teve toda a boa vontade de se ver retratada como personagem de quadrinho. Ela aprovou, o Tchan aprovou, o dono do Tchan aprovou, entendeu? Todo mundo aprovou. No caso do Bel, eu soube isso, olha, o próximo é o Bel. E ficou nisso. E nós estamos falando de 97, né? Então são 23 anos depois, né? Então não sei quais foram os motivos, ou eles desistiram do projeto, ou houve toda uma limitação tipo, eu fazia a bandana do Bel no jornal que eu trabalhei em Salvador, e às vezes eu botava cifrão, porque ele é um cara bem sucedido, tal. Ele entendeu isso como ofensa e pediu que eu mudasse o padrão da bandana que eu usava nele, na caricatura ou no desenho que eu fazia dele, entendeu? Eu podia usar qualquer outra coisa, mosquinha, bolinha, né? Bufinha, qualquer coisa, mas dinheiro, cifrão, ele achou que eu estava pegando pesado com ele, enfim. E aí você tem que aceitar, né? Você é o fim da cadeia alimentar lá, então, ou isso ou tchau. Então, ok, eu faço. Flávio, mas me fala agora da questão do político, do teu lado agente secreto cartunista aí. Como é que é? Isso foi o seguinte, como eu disse, desde o começo, depois que eu fiz muita mortalha, que era o tempo, hoje é Abadá, nem sei se é Abadá, né? Talvez hoje seja esses aplicativos aí. Daqui para frente, talvez a pessoa se veja dançando online só. Mas lá no Jurássico, você fazia a mortalha do bloco. Você concebia o desenho, fazia em papel manteiga grande para o pessoal fazer o silk screen, né, do desenho que as pessoas usariam no carnaval na mortalha. Pintava o trio e tal. Depois desse passeio, que foi por alguns anos nesse ramo, eu comecei a trabalhar como ilustrador publicitário. E aí as agências publicitárias que tinham clientes em época de campanha, um deles precisou retratar um fato que ocorreu em 1950, onde um político renomado local, certo, deu um murro na cara de outro político dentro da Faculdade de Medicina da Bahia. E aí lá vou eu com a equipe, certo, de jornalistas e tal, na base do aqui, na Escola de Medicina da Bahia, um salseiro rebuceteiro, sabe esse negócio? Então, lá vou eu junto com isso, pessoal. Tá, olha, é o seguinte, vocês podem fazer a matéria, vocês podem olhar, olha que bonito, isso aqui é lindo, histórico, mas não pode fotografar, não pode filmar. Aí o pessoal fez, Flavinho, você é capaz de entrar no lugar onde teve isso e desenhar rápido? A gente entra na base do, foi aqui que doutor fulano deu um murro na cara de doutor Cicrano, né, no meio da sessão aqui da... Posso. Aí entrei, exatamente, né? O cara enrolando ali no segurança e eu marcando onde era a cortina, tal, qual era a roupa da época, por conta das fotos, né? Os caras de beca e tudo mais. Saí, fiz. No outro dia saiu a história, que foi fato real, comprovado, mas a galera não gostou, foi do desenho. E aí suspenderam, entraram com ação, tiraram o programa do ar por 24 horas, por conta da apresentação desse desenho, entendeu? Já apareceu o desenho em vários lugares, assim, que até me alegraram bem mais do que esse. Esse, pelo que pagaram,
Mas é curioso isso, legal. Muito, Legal. muito. Para você Legal. ver, você pensa que isso acontece no Bem Amado? Não, Você pensa que eu isso trabalhei acontece no Bem Amado? uma época nas notícias populares, no período final aí do NP, ainda bem que os caras não inventavam essa de ir no local, cara, fazer os... Mas já teve desenho meu que apareceu, por exemplo, no Jô Soares com o Will Eisner. Isso foi de uma emoção absoluta na minha vida, entendeu? Também lá no finalzinho da década de 90. Que desenho? Eu fiz, o Jô Soares, eu conheci o arquiteto dele, né? Por acaso. E aí, cara muito simpático e tal, eu disse, poxa, eu não posso fazer uma caricatura e lhe entregar? Eu ia encontrar com ele no outro dia. Ele fez, pode que eu entrego a ele. E aí ele entregou pessoalmente. Eu sabia, né, por ser fã do Jô e tal, que ele era muito fã do Spirit, né? Ele era muito fã do Spirit. E ele gostou muito do desenho. Eu fiz aquela cena clássica do Spirit correndo na linha de trem, na linha de metrô, suspenso. Foi capa até do Spirit número 1 da Spirit especial da RGE. Foi da RGE, da RGE. Eu tenho ainda esse quadrinho aí. Eu tenho o número 2, eu tenho que achar esse. Contar essa só. Conta. Pronto. O que aconteceu foi que aí, por conta desse desenho, quando o Jô Soares entrevistou o Will Eisner, ele fez meio que uma brincadeira, do tipo, ei, você conhece esse cara aqui? E aí mostrou a cena dele, o rosto do Jô no corpo do Spirit. Eu não tenho essa imagem aqui, porque está no meu computador que está consertando. Então eu não tenho como chegar agora e lhe mostrar. Eu vou tentar ver se depois eu lhe mando. Tá? Isso. Hã? Tem. A entrevista do Jô Soares, do Spirit com o Will Eisner. A entrevista do Will Eisner com o Jô Soares tem essa passagem. O Flávio, agora vamos seguir o que chama... Não é meu roteiro. O que chama aqui o meu canal, que é o Falando de Quadrinho. Qual que é teu primeiro trabalho de destaque? Assim, é o Rota 66? Eu trabalhei... O que vem primeiro? O que veio primeiro foram as tirinhas que eu publiquei no jornal Bahia Hoje em 93, do Jeb, certo? Foi pouca duração, foram 3 meses só, né? Eu viajei e quando eu voltei, eu publiquei de forma independente a Jane Mastodonte, né? Que era uma mistura de Jane Mansfield com Arnold Schwarzenegger. Tipo assim... É isso, Flávio. Tem jeito aí? Mostra aí. Ó. Mostra aí, Flávio. Então, a número 1 é essa aqui, certo? Ela ganhou o HQ Mix na época, em 2000, HQ Mix 99, né? De melhor independente de autor. Entendeu? E esgotou, tanto que eu tenho poucas aqui, para eu achar eu tenho que lembrar onde foi que eu guardei. Depois eu lancei a número 2. Qual é a base, Flávio, da ideia? Da onde veio a ideia da Jane Mastodonte? A Jane Mastodonte foi o seguinte. A Jane Mastodonte foi o seguinte, eu leio até hoje muitos gibi de todos os tipos, europeu, tirinha, humor, americano, claro. Chega nisso, mas me fala aí. É isso, então eu tinha uma birra com as super-heroínas que eram retratadas em traje sumário, sempre sofridas, com, né, uma coisa Jessica Jones over, entendeu? Aquele seriado eu parei de ver por isso. A mulher acabava de transar e ficava com a mesma cara de tédio que estava antes. Eu digo, caralho, bicho, que mala, entendeu? Então, para combater de forma bem humorada um pouco esse estereótipo de super-heroína, né? Que ia com os biquíni cavadão até a orelha, né? Cada arma imensa que eu não sabia como é que não caía por segurar com um braço só, e não saía, não curtia, não tinha namorada, e aí eu incluí, eu fiz na época, isso está falando de 99, cara, eu fiz uma personagem que era extremamente aparência masculina, era quase um Schwarzenegger na sexta-feira de carnaval na Bahia, entendeu?
vestir de mulher, mas super feminina, super resolvida, namorando a menina, namorando o cara, fazendo o que queria, entendeu? Combatendo o crime e tal, mas também... Uma empoderada. Uma proto-empoderada, porque se disser que é empoderada, vão protestar. Então eu fico ali sempre no... Né? Eu sempre achei, Flávio, que o nome Jane Mastodonte, não o mastodonte, mas o Jane e o visual dela tinha alguma coisa inspirada na Jane Mansfield. Exatamente. Foi a Jane Mansfield. E aí o Mansfield, mastodonte, uma coisa forte, uma coisa, né, pesadona, musculosa. O mais engraçado, que é aí que tá, isso eu vou atropelar sempre a nossa conversa aqui, mas desde o começo, antes de criar qualquer coisa, eu meio que me municio de referências sobre o que é que eu vou abordar. É isso que eu quero saber, que é legal passar para o pessoal. Pronto. Entendeu? Por exemplo, só antes de você falar, stop, já chego. Por exemplo, lá atrás, no final dos anos 90, sem ter essa questão tão assim hoje do empoderamento feminino, você já foi no contra a maré, nessa coisa de você criar uma personagem que te incomodava, a coisa da personagem sempre seminua, né? Muito que as feministas hoje batem de frente é porque que elas, as heroínas, além de gostosas, precisam estar sempre pelada para combater o crime, né? A gente sabe um pouco um dos motivos, né? Sim. Você mesmo fez um sucesso absoluto até hoje com a Tianinha, um pouco por isso. A gente contou com a galera que comprava sex, né? E os caras que compravam muitos gibis. Eu tenho um gibi aqui dos anos 70, que é da Legião dos Super-Heróis, onde você vê que as cenas da heroína, né, elas são retiradas, as referências são de uma revistinha pornô daquelas suecas, que a gente tinha acesso debaixo de todos os panos possíveis, né? Tipo casticismo, que você comprava escondido na banca. Então, eu detectei, eu disse, rapaz, isso aqui é cena de revistinha pornô. Caiu, congelou. Pronto, você sumiu, você ficou congelado assim. Voltou. Depois eu dou uma editada aqui, eu dou uma picotada. Isso, Flávio, a gente estava na coisa da revistinha sueca lá. Isso, então, é uma revista da Legião dos Super-Heróis. Se for o caso, até depois eu lhe mando as imagens, você vê a coisa, a mulher falando com o cara assim, ó, porra. Entendeu? Ai, muito bom você ter salvado o mundo, entendeu? Porra, bicho, era um negócio bandeiroso pra caramba. E é isso, eu sempre desde pequeno, nerd, né? Eu tive esse negócio de olhar a origem da coisa, estudar, né? Saber como assim fazer um personagem feminino que reclame desse estereótipo tão explícito, entendeu? E eu sabia isso. Tinha gente que comprava as revistas da Mulher Maravilha para outras intenções, né? Os anos 90 todo daquelas mulheres totalmente nuas combatendo o crime tinha a intenção primeira, depois é que o cara ia ler a história, né? E eu fiz isso com todos. Então o Jeb, que é uma tirinha pré-Jane Mastodonte, tem um pouco a ver quando eu comecei a treinar boxe. Entendeu? E eu sou fã do Stallone, do Rocky Lutador e tal. Eu era canhoto, né? O pessoal brincava comigo na academia, mas eu tomei tanta porrada na cabeça que eu desisti de continuar treinando boxe. Eu acordava de manhã achando que o cérebro tinha ficado dormindo, né? Então, o Jeb foi assim, tinha uma pesquisa prévia, a Jane também. A Rota 66 foi de um desenho banal que eu fiz, que aí minha esposa sugeriu. Falou, por que você não faz uma tirinha sobre a Rota 66? Peraí, calma. Vamos na Jane, ainda que eu quero falar da Rota. Tá. E a Rota o que você trata? O que são as histórias da Jane Mastodonte? Basicamente é humor, né? Eu digo basicamente porque também tem aventura, ou seja, eu meio que fazia o tipo de quadrinho que eu gostava de ler, entendeu? Então era aventura, era humor, né? Todos têm sempre um toque de caricatura ali, muita influência da Mad. Eu sou Mostra umas páginas aí.
No caso da Jane 2, né? Tá tudo bem, pode ser. Aqui, ó. Então você tem aqui ela caindo com a Sushi, que eu insinuo que elas são namoradas, tal, e aí elas são capturadas por índios, né? No final você vê que entre os índios você tem um índio que faz intercâmbio, que é um índio africano, né? É um nativo africano. O outro tá com chupeta, o outro tá com um taco de beisebol. Então são esses easter eggs, essas pequenas mensagenzinhas brincalhonas, subliminares, né? Que meio que marca meu trabalho. A própria vilã, que é a atriz que está perdida na selva, ela está usando a roupa da rainha de Branca de Neve. Ao mesmo tempo, ela é a cara da Gloria Swanson, né, de Crepúsculo dos Deuses, sabe? Aquela coisa da sobrancelha. Então tem toda a informação, a coisa da... Eu sempre botei, ó, amigos meus de lá da Espanha. Hoje um deles desenha para Guerra nas Estrelas, Star Wars, e o outro é o maior roteirista de quadrinhos, o Busquet, da Espanha, da atualidade. Entendeu? O pessoal seguiu. Aí tem a Jamantira, que é essa vilã, né? Como é que ela chama? Jamantira. Como não podia faltar, tem puxada de cabelo, né? Você pode ver, briga de mulher, mano, pode ser a primeira dança dos Estados Unidos, mas no cabelo. Por que você não continuou com a Jane? Rapaz, de Salvador, a primeira distribuição que eu fiz foi por Correios, não tinha nem internet na época, né? Não tinha Facebook e tal, nada. E eu mesmo assim eu esgotei, né? Aqui em São Paulo, a Comics ali, o Gualberto lá com a HQ Mix também, né? Ajudou na divulgação, já os jornalistas daqui, o Sidão, o J. Silvestre, toda essa turma mostrou a cara da Jane além do território soteropolitano, né? E foi bacana, porque aí eu fiquei meio que conhecido pela Jane, como já era um pouco conhecido pelo Jeb, né? A Rota veio depois, mas não vou lhe atrapalhar não, vá, continue. Não, mas então, por que você não continuou com a Jane? Dinheiro, porque tudo isso sempre foi de forma independente, né? As vendas, elas se pagaram em termos de confecção, mas até hoje eu tenho essa daqui a R$2 e, né, eu saio até distribuindo nos eventos. Então, fica no ar a pergunta, né? Eu poderia ter tido talvez eu tivesse mais conhecimento de como trabalhar o marketing da personagem e tal. Meu negócio era fazer, eu saía criando personagem. Eu sempre fui mais um criador de personagem do que propriamente de história, né? Na época acontecia isso, eu vinha, ganhava o prêmio HQ Mix e voltava para Salvador. Em Salvador o pessoal perguntava se eu era cartomante, porque eu dizia, né, que era cartunista, o pessoal não sabia. Se eu faço quadrinho é aquarela, é óleo, eu digo, não, quadrinho, HQ. Né? Então, naquela época, era uma dificuldade muito grande até de você identificar o que é que você fazia, entendeu? Entre comprar o CD da Carla Pérez e comprar uma revista em quadrinhos, o pessoal sempre preferiu comprar o CD, entendeu? Inclusive, a revistinha, se eu não me engano, vinha com o CD. Fala uma coisa. E, depois, então, na sequência, você criou a Rota 66, que são tiras. O que é a Rota 66? Qual é a ideia dessas tiras? A Rota 66 é um pouco, não tão escrotinho como os escrotinhos, mas um pouco Mutt Jeff, um pouco Sobrinhos do Capitão, um pouco o Mutt Jeff muito, entendeu? Os escrotinhos. Eu falo dois personagens protagonizando a tira, né? Cercado de situações e de outros personagens, uma coisa meio Praça da Alegria. Então eram eles dois ali na beira da estrada, um cacto e uma caveira. Por que Rota 66? Porque eu tinha sonhos de conhecer, porque é um negócio que eu achava que podia ter uma visibilidade mundial, do que eu falar da Praça Castro Alves com o Carlos Gomes, entendeu? Isso não teria o mesmo impacto que eu esperava que a tirinha tivesse.
né? Eu sempre pensei um pouco grande demais, como um bom baiano, né? Eu tinha planos de dominação mundial, mas tudo bem. Todo bom baiano, né? Entendeu? O melhor do mundo e da Bahia. Então, eu entrei nessa intenção também de ser... tipo assim, onde você publicou primeiro essas tiras? Olha, eu tentei publicar na Folha de São Paulo primeiro, trouxe o material que eu tinha meio que prévio, mas não houve interesse, né? Aí eu fiz um livrinho, graças a uma agência de publicidade que eu trabalhei, que meio que meu amigo lá patrocinou, bancou a impressão, né? Foram 5.000 exemplares desse livrinho com os 3 meses da Rota Minha. Eu posso pegar? Enquanto isso aí... Pode. Pronto, peraí. Então, vamos aguardar Flávio Luiz. Rápido. Foi mais rápido dessa vez. Aí, ó. Jeb, o lutador, tá? A coisa, por exemplo, isso daqui eram as referências, né? É o Rock Balboa, é o Chihuahua Neger, né? Que é um Chihuahua bombado. E eu brinquei com a coisa da Invictus, que é uma revistinha da nossa época da Ebal, se você lembrar, que tinha de um lado o Flash, do outro lado o Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Lembra disso? Então eu fiz 2 revistinhas em uma. Sacou? E esse material dos primeiros meses eu mandei para a Folha de São Paulo, mandei para o Estadão, mandei para o Globo, né? Mas eu estava em Salvador, então lá a equipe do pessoal do Jornal à Tarde já tinha a sua cota de tirinhas, não houve interesse em publicar nenhuma, né? Só anos depois, entenda, eu por conta exatamente por conta dessa tirinha, tá? Desse livrinho, eu fui convidado a trabalhar no Correio da Bahia. E lá eu tive espaço para publicar durante 4 anos, foram 4 anos, a Rota 66. O Jeb só tem 3 meses, que é o que está nessa tirinha aqui. Você publicou no Correio da Bahia qual a periodicidade? Semanal? Diário. Eu já tinha... E, de novo, eu pesquisei como é que os caras faziam tirinha. Aqui tinha gente que fazia de um dia para o outro, era um parto todo dia e tal. E eu já tinha um conhecimento de que lá fora, nos Estados Unidos, para quem... Essa coisa de eu querer realmente trabalhar para Syndicate e tal, a experiência do Enfio eu li. Então eu preparei, independente de estar publicando em jornal nenhum, eu tinha 4 meses de tiras prontas, caso, né, me faltasse inspiração, e acontece. É incrível isso. Tinha dias que não vinha uma ideia de tirinha, no outro dia eu perdia o ponto do ônibus de soltar, porque me vinham 60, né? E eu ficava no ônibus escrevendo e perdia meu ponto, ia lá no ponto final e voltava criando tirinha. Durou 4 anos essa experiência, foi legal, é uma tirinha que o pessoal, quem conheceu, tem saudade, me cobram, até lá fora também, mas é isso, eu correr para cabecear depois de ter cobrado o escanteio, no meu caso, quer dizer, meio puxado. Você produziu quantas tiras? Da tirinha, da 1.000 e tantas, da Rota 66, 4 anos. Então, esse material está, em termos de publicação, que esteja selecionada ali. Tá? Ela já tem aqui, o original era desse tamanho, na proporção da tirinha americana. Em termos de compilação, você só tem aquele gibi. Eu tenho a esperança de fazer um Rota de ponta a ponta, ou às vezes eu tenho algumas aqui, eu posso lhe mandar agora, você quer ver? Acho que eu tenho como achar aqui. Para mostrar aí, para compartilhar. Vamos lá, vamos testar aí, vê aí. Aí eu clico aqui no negócio, mais opções. Isso. Compartilhar a tela. Não, aqui já apareceu outra coisa. Eu já estou compartilhando a tela. Ainda. Hã? Eu estou te vendo ainda. Eu tinha que não estar ali vendo, né? Para compartilhar a imagem. Mas você me mostra aquele original de novo aí, Flávio. Esse que você me mostrou agora há pouco. Tranquilo. Ó, na proporção
Americana. Você trabalhava na proporção americana. E isso era Quanto tempo fazer uma charge, uma tira dessa, Flávio? Era muito pouco tempo. Eu entregava 30 tiras em 5 dias, finalizadas. Caramba! Porque aqui, inclusive, é minha letra, entendeu? Eu fazia tudo, cortava o papel. Letra manual. Era letra manual, canetinha dessa, Rotring, não sei o quê, e pincel, entendeu? Então eu meio que tinha folgas e folgas. Eu começava a fazer tirinha de dezembro e outubro. Flavinho, volta, faz um favor para mim. Pega aquele original de novo. Mostra para ele, para a turma ver aí. Vamos ver. Outro que, se você tiver, outro original da Rota. Aí é pincel e canetinha. Aquelas canetinha, eu até lhe digo qual era a Pilot Futura. Era Futura para escrever, e o pincel nas linhas aqui e tal. Né? Que pincel que você usava aí, Flávio? Eu uso até hoje o Winsor Newton, série 7, número 2. O papel, esse daqui, era Bristol. Papel Bristol. Que era uma coisa assim, por exemplo, não vendia lá em Salvador. Aí eu vim em São Paulo, né? Eu não comia, porque o dinheiro que eu trazia era contado. Então eu trazia uma lata de sustagem, né? Pedia um copo de leite nos botecos, e o resto era para comprar gibi e material. Então eu passava tipo 3, 4 dias a sustagem, né? Isso é amor, né? Isso é amor, gibis. Você viu que aqui é tão no improviso que o entrevistador tira até o paletó no meio do paletó. Faz o strip. Eu também botei uma camisa quente com uma porra. Ô, Flávio, bom, agora vamos, para a gente não perder muito tempo aqui. Vamos falar... senão, vamos falar do AU capoeirista. Tem aí? Tenho, esse tá fácil. Mostra aí. Aqui. Esse é o 2. É o 2. Tá? Flávio, quanto que vendeu cada um? O AU primeiro vendeu... Aqui. Esse... Tá. Que inclusive é a capa mais... É o que vendeu melhor e a capa mais famosa, né? Qual que é o... Quanto que vendeu? Fala para mim. Do primeiro, 10 mil, mais de 10 mil. E o segundo, 2 mil. Vendeu em 2008. Mas veja bem, isso aí foi ao longo dos anos em que o pessoal da Secretaria de Cultura, né, adotou o livro, recomendou o livro para as escolas, aqui em São Paulo, naquele programa Sala de Leitura. Entendeu? Tinha um programa de isenção fiscal, que você chegava e sugeria títulos e tal. Eu consegui passar no federal, e isso fez com que chegasse aqui em São Paulo e fosse recomendado para as escolas públicas, em particular não públicas. Entendeu? O governo comprou milhares de exemplares. Eu tive que, por exemplo, a segunda tiragem eu fiz 5 mil com ela já vendida. A primeira tinha sido de 2 mil, entendeu? A terceira de 3 mil, sabe? E vendeu quase tudo. Hoje eu tenho para achar assim, para catar, eu tenho que procurar onde é que está, né? O 2 eu fiz até com grana que sobrou da venda do AU1, entendeu? Primeiro. Anos depois, O lance foi o seguinte, por que surgiu... Flávio, como é que surgiu o personagem? Da onde que partiu a ideia de fazer o... Por que você fez? Como é que é a história aí? De novo, lá atrás eu sentia falta de personagens negros, né? Estando na Bahia com 80% da população negra, a gente tinha poucos personagens, salvo os personagens da tirinha do nosso querido finado Cedrais, entendeu? Luiz Augusto tinha também alguns personagens na tirinha dele, que o pessoal
via no jornal, mas quadrinho, como Mônica, Cebolinha, não se achava lá em Salvador, entendeu? E eu, como eu te disse, eu já colecionava quadrinho europeu, né? Do mesmo jeito que americano, tal. E eu fiz uma exposição lá em Salvador, pela Aliança Francesa, com artistas. A gente conseguiu que a Aliança Francesa levasse originais e trabalhos de artistas de BD, de bande dessinée. Moebius, Bilal, entendeu? A gente conseguiu uma turma boa para fazer uma exposição na Aliança Francesa. E aí me pediram um desenho lá, um cartão, né, que convidasse as pessoas. E nesse cartão eu fiz um capoeiristazinho baiano. Quando eu vi aquilo, até diminuí um pouco a idade dele para o personagem da historinha, me veio a ideia de por que não fazer um Tintim, né, ou um Espirru baiano. Por que não fazer um personagem, obviamente, negro na cidade de maior influência de cultura africana da América Latina? Eu vou fazer o quê? Um louro? Entendeu? Então, não, eu fui em cima, eu já fazia capoeira também, eu estudei a origem da capoeira, tal, né, o dialeto que a gente falava lá, o baianês, entendeu? Tinha amigos para dar uma avaliada, uma orientada na relação da capoeira mesmo, tudo com muito respeito, agora sem ser enfadonho, sem pesar a mão demais. E fiz o AU, lancei o AU, tentei publicar lá, né? Fui até no programa de cultura lá, de incentivo, mas teve um problema, não passou, porque acharam suspeito meu nome aparecer várias vezes. Aparecia como colorista, roteirista, desenhista, arte finalista, editor, né? Argumentaram que Maurício de Souza faz tudo sozinho, então que eu não tinha por que botar meu nome aparecendo tantas vezes. Ou seja, veja a dificuldade de você mostrar o que a gente faz tão trivialmente, que é quadrinhos e tudo mais, para um pessoal que não está habituado a esse tipo de manifestação cultural. Hoje não, hoje está bem melhor, hoje está bem mais fácil. O Flávio, então, quer dizer, a base da ideia, a ideia inicial da criação do AU foi você pegar o mesmo conceito dos europeus, né? Exato. Digamos assim, de heróis comuns, né? Heróis, pessoas normais, assim. Sem superpoder. E eu estava um pouco também isso, era uma espécie de criticar também por que todo o personagem brasileiro, né, tipo, precisava ser jogador de futebol. Nada contra, eu mesmo colecionei Pelezinho durante anos, mas eu queria quebrar um pouco isso, entendeu? Não proibir, mas propor também, sacou? Então a intenção foi mostrar o AU. O AU. O AU, ele é um capoeirista, né? Não. Que ano que ele é? Que ano que você criou? Que ano que você criou? Para você ter uma ideia, eu só consegui publicá-lo em 2008. E ele estava criado, pronto, pintado e letreirizado desde 94. Uau, bastante tempo. 4 anos batendo em porta de empresa que queria que eu botasse o neto do famoso político lá como amigo do AU. Não bota. Não, peraí. Você desenhou em 2004. Isso. E lancei em 2008. Quando saí, quando parei da coisa local e fui atrás do projeto federal de captação de recursos, qual era o... Como era o nome? Eu esqueci. Não era Faz Cultura. Faz Cultura é o da Bahia, que eu não fui aprovado. Aqui de São Paulo? Sim, a do Brasil inteiro, federal. O daquele de isenção fiscal e tal. Caiu de novo, Lauro. Não era o Faz Cultura, era? Caiu de novo. A gente tem que falar do Cabra, tem que falar ainda... É isso, terminar o AU, vamos pro Cabra. Problema. Pronto, voltou. Eu esqueci. Então, Flávio, bom, enfim, você está falando do quê? Do PROAC aqui de São Paulo? É pré-PROAC. É pré-PROAC. Eu não vou lembrar. Eu tenho que pegar o coisa lá, porque o segundo... Ah, tá aqui, peraí. Peguei. Olha ele aqui. Certo?
Eu constituí uma editora para ir atrás do programa, entendeu? Esse é o primeiro mesmo, cara. Esse é da primeira edição mesmo. Ô, Flávio, agora me fala uma coisa. Mostra umas páginas aí do AU, inclusive, né? Pode descer aí mesmo. Tem um negócio... Vista da Ilha. Então, me dá Então, me mostra uma página que tem a céu aí. Uma sequência aí que tem a céu. Ah, isso é legal. Então, porque eu lembro da questão das tuas cores, eu gosto muito do jeito que você colore. E você está falando do azul do céu da Bahia, né? Explica isso aí. Tem uma história interessante, né? Que foi até anos depois, é impressionante isso. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu começo essa história, tá? Ó. Tá. O cara se preparando para mergulhar, né? Ali, Porto da Barra, Farol da Barra, entendeu? Uhum. Claro, eu tô debaixo desse sol, eu sabia que é assim que você é iluminado lá na cidade, entendeu? Então é muito forte, a paleta estoura no olho, o magenta e tal. E nosso querido Spaca, quando ele fez o Beabá, a gente ainda não se conhecia. E ele meio que me disse, poxa, Flávio, se eu tivesse conhecido com você, eu ia pegar umas referências, porque quem vai em Salvador e vê o AU, vê que são essas cores, entendeu? O pôr do sol na Bahia bate esse amarelo, esse laranja, saca? Então, quando o pessoal me sugeriu depois que eu refizesse a paleta para conseguir alcançar um público melhor na Europa, usando tons pastéis, eu digo, não. Essa coisa de ser autor e ser chato lhe possibilita essa resistência, entendeu? Você faz, não, eu não vou retratar Salvador com o solzinho. Tem uma coisa que é interessante, e você conhece lá, então você vai justamente reiterando isso que você está comentando, porque, assim, a tonalidade que você vê em alguns quadrinhos europeus clássicos, quando você anda por uma cidade como Paris, por exemplo, aquela paleta você vê nas ruas, você vê no centro, você vê nos prédios. Exato. Então, reflete muito a BD clássica, principalmente. Então, é a mesma ideia que você traz. Então, o que eu já vi muita gente, você sabe disso, então não vamos... O Flavinho fica falando esse negócio de que ele faz um quadrinho com a influência BD, mas não é aquela coisa de você se inspira no conceito, você não se inspira na ideia do... Por exemplo, então, por exemplo, sem citar nenhum desenhista que é deselegante, né? Aquela coisa assim. Tem muito desenhista velho, novo, enfim, que se inspira no quadrinho europeu, mas os caras copiam a técnica de bem do europeu. No teu caso, não tem muito essa preocupação. No teu caso, é pegar o conceito, né? Você pega a ideia. Essa, inclusive, foi uma conversa que eu tive, foi exatamente isso. Eu digo, rapaz, se eu não posso mostrar lá fora o que eu quero exatamente, um quadrinho brasileiro, com cores da Bahia, com tipos físicos da Bahia, eu tenho umas resistências a certas retratações, mesmo lá de fora, né, que chocam por isso. Então, por exemplo, quando você está falando aí, eu lembrei de dois casos. O Herman, aquele belga, ele fez Caatinga, que é um clássico. Ele passou 10 meses, ele passou quase um ano aqui no interior do Nordeste, aí, não sei se foi em Pernambuco, Ceará, para captar sol, pá, não sei o quê, entendeu? O trabalho do Quintanilha também é totalmente Salvador, é até mais baiano do que eu no retratar o diálogo. Isso é uma coisa que inclusive eu já teve vídeos aqui do meu canal que eu falei sobre isso. Por exemplo, também, sem citar nome, eu lembro há uns anos atrás, eu vi um autor que fez uma HQ passada em São Paulo.
e você, São Paulo capital, você via nitidamente ali na leitura, talvez o leitor desavisado não percebesse isso, mas o mais atento ia perceber que ele fez uma versão de São Paulo idealizada, assim, ele pôs coisas ali, cores aqui de São Paulo que você não vê. Não vê. O Histórias Paulistanas, eu também, do mesmo jeito, fui fazer o deverzinho de casa, fotografei espaços, certo? Eu brinco até o seguinte, talvez agora com a pandemia tenha mudado um pouco isso, mas se o céu fosse uma calça jeans, o de Salvador é aquela stonewash pancada mesmo, enquanto que a de São Paulo é Delavê, como a gente chamava nos anos 80, calça Delavê, lembra? Que é um azulzinho plástico. O azulzinho da manhã, ele se mantém durante o dia inteiro, seja pela poluição e tal. Eu gosto, eu tô aqui, eu amo São Paulo. Mas eu tinha essas coisas. Então, quando eu vejo algumas BDs que eu tenho, você identifica o local, né? Mesmo num plano fechado, porque o cara usa aquele telhado que está lá em Paris, ou o tipo de vegetação, não sei o quê. Tem uma revista, tem uma série, tem uma minissérie que gerou uma polêmica absoluta na época, e que hoje, isso é besteira, para mim nunca foi. Anos Perdidos, do Batman. Então, o Batman vem aqui para São Paulo aprender capoeira. E aí ele vem para São Paulo aprender capoeira em casas de praia do filme lá, O Velho e o Mar, entendeu? São Paulo. E eu digo, caramba, bicho, nem Paraisópolis tem esse tipo de casa. Os caras de sombreiro, todos de bata branca, vendo negros pintados como timbaleiro, certo? Ou seja, pintura de índio americano, com calças de franja e penas, jogando capoeira. Ou seja, o ácido que esse cara tomou antes de fazer esse gibi esgotou, sacou? Não é isso. Então, São Paulo você identifica em qualquer quadrinho de Laerte, entendeu? É totalmente paulistano e tudo mais. E você aceita um negócio desse. Eu não aceitava, ficava puto, chato, parava de ler, colecionar, entendeu? Principalmente quadrinhos americanos. Os quadrinhos europeus têm uma preocupação de retratar o tipo, como é que começa a padronagem do mosquitinho da dengue, entendeu? Que é branco e preto do que preto e branco. E vamos falar agora, senão a gente enrola, é complicado. Senão é 3 horas de programa. Vamos falar eu quero chegar no Somos, mas vamos falar primeiro do Cabra. Como é que veio a ideia do Cabra? Vendeu bem o Cabra? Primeiro vamos falar disso. Vendeu bem, certo? Até hoje é lembrado e tudo mais. Né? Eu tenho... O Cabra Peraí, Flávio, stop! Tá. Por que o Cabra é daquele tamanho? É isso que eu vou começar do começo. Quando eu fiz o Cabra, eu tinha já o AU, a Rota 66 e a Jane. Tem o Cabra aí? Tem. Mostra aí. Aê! É quase uma 3. Os originais... Dá uma folheada. Dá uma folheada aí para nós. Hein? Foi colorido pelo Fujita, né? Pelo Fujita, foi colorido pelo Fujita. Eu já estava aqui em São Paulo, apesar de fazer uma coisa totalmente nordestina. Eu estava trabalhando na África, uma agência de publicidade, que é um pique horroroso, né? Ao mesmo tempo é onde você tem um lastro do salário mensal que justifica essas loucuras. E aconteceu isso. Eu estava querendo mostrar, já que o resto todo foi muito franco-belga e humor e infanto-juvenil, que eu também gostaria de experimentar uma coisa mais adulta. E entre um job e outro, nessa insanidade que você sabe que eu sou por essência, eu aproveitava lá na agência e começava a fazer o Cabra. Eu não parava. Então era um job, entregava Cabra. Pintava outro job, eu parava, storyboard, terminava storyboard, Cabra. Entendeu? E assim passava o dia, de manhã até entrar pela noite. E o pessoal que via eu fazendo o original, ia dizendo, vai ser uma ficção científica misturada com cangaço. Porque, de novo, por que contar pela enésima vez a história de Lampião, século XIX, não sei o quê. Então eu fiz uma brincadeira de pegar os elementos
né? Do cara caolho, da menina da Maria Bonita, né? Do coroné, do padre, não sei o quê, e trabalhar questões, né? Como a própria coisa da influência da Igreja Católica, da corrupção dos governantes, né? A coisa da violência, da guerra, da falta de água. Joguei todos esses elementos para criar uma ficção científica com cangaço, né? Foi também contemplado com o HQ Mix em 2011, né? E fez muito sucesso. Agora, eu estou na agência, os caras chegam, pô, por que você não faz desse tamanho? Entendeu? Eu, puta, empolgadíssimo por estar aqui, por estar trabalhando onde eu estava trabalhando, levei isso em consideração, entendeu? E por que não fazer uma capa craft que remeta à Sela de Carvalho, aquela aridez que propõe a temática e a estética e tal? Mas, claro, eu não podia também fazer tudo sozinho, e na época eu tinha um contato com o Fujita lá na Quanta e tudo mais, acertei com ele dele fazer a colorização, foi exatamente o que eu estava querendo, né? Foi confiança absoluta na qualidade do trabalho dele. Agora, sempre pontuando, por ter trazido a visão de lá do Nordeste, desse sol, eu digo, ó, a paleta tem que ser por aqui, dê seu show, mas eu quero um clima bem assim. Congelou de novo, Lau? Não, tá normal. Já que você ficou assim, eu pensei que você tinha estátua, né? Não, eu estou com dor na asa esquerda aqui, coisa de velho, né? Eu estou em todas as penas, não é só na asa, eu estou com dor em todas as penas. Então, mano, foi assim, né? Repercutiu super bem, tanto até fora do mercado de quadrinho, a coisa do pessoal de publicidade adquiriu muito, ficou um material bacana. Não é muito fácil para guardar, e eu ouvi muita crítica nisso, mas quem tem mesa de centro, ou ali em cima mesmo dos outros, depois de mim, outros artistas também experimentaram nesse formato, foram super bem sucedidos. Isso aliviou um pouco o queixume, né? Quando outras pessoas mais renomadas passaram a também propor esse formato, aliviou um pouco. Poxa, Flávio, que chato, que lugar, onde é que a gente guarda isso? Puxa, lamentei. Ele é na proporção de um comic book americano. Talvez, se a gente lançar uma continuação ou um novo formato, vai ser um comic book americano, porque foi concebido para isso, né? Só que a gente viajou na maionese e tudo bem. Aí passou o tempo. Não, fale. Passou o tempo, dei um HQ Mix também para ele, fiz o AU2, né? Também ganhou noutra categoria até, né? Fiquei muito feliz porque isso é reconhecimento. Eu estava longe anos e anos, que eu vinha, sumia, e agora, pelo menos aqui, eu tive essa constatação de que, pelo menos, os personagens que eu ofereci tiveram seu reconhecimento. Flávio, você, assim, fora você morou na Europa, né? Você morou em Paris e na Espanha, não é isso? Só em Barcelona. Visitei outros lugares, Paris e tal. Né? Você está 2 horas de tudo ali, né? Então tá lindo. Uma né? viagem de trem maravilhosa, você chega no mundo. Então, assim, fora esse convívio com praticamente direto, assim, né? Com a BD, como é que é mesmo na Espanha? Como é que é a denominação de quadrinho na Espanha? Lá se fala comics hoje em dia, mas era Tebel. Tebel, T-E-B-E-O. Tebel. Então, fora essa influência que você tem, e esse papo nosso tá legal, até para quem vê, né? Se alguma pessoa que alguma vez te criticou, achei bem legal entender o que é que fala do teu quadro, que você fala, da influência europeia, que não é no traço, porque quando a pessoa pega a coisa do traço, você tem um traço. Eu sou muito fã do teu desenho. Eu acho assim, você tem características do teu desenho. Mas é a ideia. E o que às vezes muito autor aqui no Brasil peca é não pegar a ideia. Ele chupa, você entendeu? Ele literalmente mete a boca e chupa. E, enfim. O que é legal, cara, uma coisa é o seguinte, eu quero falar do Somos agora, mas antes eu quero comentar, fazer um
um pré-papo para a gente entrar no Somos. Você, cara, entre as coisas do humor, da Mad, do Tom Martin, todas essas coisas que você tem influência, você é um cara muito ligado, você tem um negócio que eu acho fabuloso, que é uma memória do passado ali, né? De seriado dos anos 70. É um tipo de savana, entendeu? É doença, é doença. É tipo o savan, é um autismo aí nessa parada, não tem jeito. Porque assim, você tem uma memória, cara, que, por exemplo, a gente tem praticamente a mesma idade, mas tem muita coisa que se ninguém chegar para mim e falar, olha, fulano, ou tal filme, putz, é mesmo, você lembra. Mas para mim, eu lembro do Susan and Jeremy, né? Que praticamente ninguém lembra disso. Nossa, né? mudou minha vida. Eu vi que eu não estava sozinho. Entendeu? Quando eu assisti, por isso ele marcou tanto. Embora só para quem estiver vendo, a história do nerd, né? Que é o Jeremy, que namora uma menina linda, né? Com aquele padrão. Mais cobiçada da escola de artes, né? A bailarina, e ele é o tocador de violoncelo. Com aquele óculos gigantesco, aquela cara de nerd, né? E com a menina com aquele cabelão anos 70 escorrido, né? Ela fazia balé, né? Ela fazia balé e ele tocava violoncelo, né? E só que ele era um tímido absoluto. E ela... apaixonados. Retrato de minha infância. E com toda a boa história de amor dos anos 70 acaba trágica, mas não acaba feliz, né? Porque na verdade, inclusive, eu acho assim, acaba feliz porque ele meio que melhorou muito, né, por ter tido aquele contato com ela. Tudo bem, ele não ficaria só com ela, ele foi ter outras experiências e tal, mas que bom, que lindo você começar a sua vida amorosa tendo um cara. Eu quis isso, comecei isso durante muito tempo, fui feliz, estou muito feliz agora também, com quem eu estou casado, mas para começo de conversa eu penei horrores, eu assustava, né? Porque eu vinha com um gesto assim absoluto, entendeu? E aí, não, velho, esse lado da mina, né? Você é um cara, bicho, que, por exemplo, eu curto muito essa coisa dos anos 70, mas isso não me molda. Eu tenho enfim, meu outro pensar de fazer quadrinhos. Você seguiu, eu fiquei girando que nem um peão maluco. Mas, não, por exemplo, cara, eu tenho uma tese, por exemplo, só para você entender, muita gente que bebe de Quentin Tarantino. E o Tarantino, ele bebe de uma fonte dos anos 70. Isso. Que até então muita gente não bebia, muita gente chutava a bola. Como ele era um fã, né? Depois de ter trabalhado em locadora de vídeo. Ele era o cara que ficava lá dentro e ficava vendo filme um atrás do outro meses, entendeu? A gente tem muito autor aqui que não bebe em coisas que foi feita aqui no Brasil nos anos 60, 70, que é muito legal, você entendeu? A turma vai para uma outra vibe, quer copiar, não vai na fonte, vai beber as filiais. Por um lado, isso hoje em dia tá bom, mas engessou demais. Você tem centenas de pessoas fazendo quadrinho. Mas às vezes, eu não consigo distinguir, olhando o traço, de umas 20 pessoas, entendeu? Tem 20 pessoas fazendo aquele traço, né? E aí eu digo, puxa, são histórias legais, eu não estou aqui criticando, nem é para ninguém mudar, porque eu, velho, tô falando, mas eu percebo isso. E no meu tempo de formação, nosso tempo, você tinha, o gibi semanal é um pouco culpa disso, você tinha do quadrinho europeu mais sofisticado, Alex Raymond e tal, para o quadrinho mais tosco, feito também ali, o espaço que o pessoal do gibi abriu para tirinhas brasileiras. E você convivia com isso, quadrinho italiano, Luke Luke, Snow Goods, Mortadela e Salaminho, tudo isso no gibi, você chegava semanalmente uma cota de várias coisas, de vários estilos, e eu meio que aprimorei o meu, baseado nisso, agora sem cópia, porque eu, inclusive, não conseguia. Quando eu tentei, por exemplo, conquistar o mercado americano, aspas, que eu fiz teste para
para os agenciadores da época, o pessoal dizia, olha, o timing é perfeito para não sei o quê, mas a gente quer uma coisa Jim Lee. Ah, mas a gente quer uma coisa Joe Romita. Ah, mas a gente quer uma coisa McFarlane. E eu fazia um negócio muito mais Bruce Timm, que chegou depois, né? O traço do Batman Adventures veio depois, mas que também, por eu ser europeu no timing, não conquistei nem sequer o lado, isso aqui, esse cara funciona para fazer um Bruce Timm. Eu mandei até, se eu não me engano, você deve ter aí algumas páginas. Uma coisa que até... Mas, sem a gente... Por isso que... Fale. Só para não atropelar, porque eu já estou me atropelando e você falou um negócio legal aí. Meu negócio com referência... Aqui, né? Você me atropelou, mas tudo bem. Não é? Para não esquecer, o negócio das referências é um pouco isso. Minha vida era ler gibi, assistir televisão, seriado, documentário e tal. Como nerd, naquele tempo chamava Você CDF. era o Jeremy, cara. Não, CDF. Então, e era tímido. Você não vai acreditar, mas eu era de uma timidez quase esquimósica, entendeu? Meu negócio era do iglu para a aula da aula, saca? Adorava frio. Então, chegava o recreio, eu ia para a biblioteca estudar buraco negro, né? Probabilidades de Terceira Guerra Mundial, como é que vai acontecer, questões econômicas. Ou seja, eu era um mala pequeno. E o quadrinho me salvou. Entendeu? Eu até brinco, o Manual dos Super-Heróis, que saiu pela editora Ideia 3, eu acho, foi um manual do super-herói. Cara, aquilo é minha Bíblia, entendeu? Quem quiser conferir, ajudou muito na conquista de uma autoestima e tal. Que era isso, eu não achava que quadrinho, nem aquilo ali, me levaria a lugar nenhum, mas eu continuei fazendo durante um bom tempo. E as referências, elas ficam, né? Então, quando eu brinco hoje com os Somos, de resgatar uma música ou tal, já passei por situações horríveis, rapaz. Da mulher chegar assim, professora de minha filha, e dizer, eu conheço você. E eu chegar assim, passamos o carnaval de 1984 juntos, no bloco e tal. A mulher, não, que é isso? O senhor está me confundindo. Eu digo, não, seu nome é tal, você pá, nos encontramos, não sei o quê. Ou seja, tudo, essas pequenas coisas que para o macho alfa passa meio que despercebido, para mim tá aqui, eu toda hora, né, limpo minha estante de recordações, e aí tá lá o nome do vilão, de Homem do Fundo do Mar, né, e tudo mais, e quem a mulher biônica, entendeu? Aquela coisa de música, o pessoal da agência me liga, Flavinho, como é a música do tal filme? Eu meio que virei consultor de nerdice para agências de publicidade, entendeu? Por isso, por ter o que você fala, memória para essas coisas. Saber qual é a senha do meu cartão, eu tenho que ter anotado que eu esqueço fácil. Vamos, continue. Então, mas é legal, porque eu quero entrar nos Somos, que a gente já está indo para o final, né? Senão vai dar 3 horas e meia de gravação. Você vai ter que cortar muita coisa. Tem um negócio que eu acho que vai ser que é bem legal, que às vezes por isso que eu gosto de fazer essa coisa no meio do improviso, porque acaba rolando uma egrégora do papo nosso, que é essa questão de você preservar o que você realmente respeitar o que a influência exerce em você, e não você fazer uma mera cópia, você entendeu? E não tem, sabe, você pega algo, aquilo te influenciou, você não está fazendo uma cópia, isso daí que eu acho bem legal. Ô, Flávio, então tem uma coisa assim, o que vamos chegar no que eu acho que é o teu personagem mais popular. Isso, é o Somos. Totalmente. Por que veio o Somos? Assim, por que você falou, vou fazer um personagem assim, assim, assado? Por que veio isso? Olha só, trabalhando com publicidade, a gente aprende aquela coisa, tem que sair. Você não pode dizer, hoje eu não estou inspirado, tal. O que o briefing passa ali, quero uma campanha, eu quero tal coisa, você tem que sair. O cachorrinho da Solan foi um pouco isso. O cachorrinho não, o cachorrinho da Redcar. Né? Eu trabalhei também na criação da palha de aço da Solan, mas o cachorrinho da Redcar foi um pouco isso. O cara disse, eu quero um cachorrinho que represente a maquininha, não é nem o processo tal, a maquininha, essa amarelinha que hoje a galera usa direto, né?
de débito, de pagamento da Redcar. Quando me deram a maquininha, né, e pediram, faz um cachorrinho. Eu fiquei ali fazendo cachorrinho mecânico, cachorrinho robótico, cachorrinho da família Jetsons, e não aconteceu. Quando eu virei a maquininha, ela estava com o papelzinho, eu vi o nariz, né? Eu tenho até ele aqui, posso pegar? Deve, por favor. Lá vai Flavinho de novo na busca de suas referências. Nós vamos ficar esperando aqui. Tempo. Flavinho é muito rápido, então a gente não vai esperar muito. Já estou aqui. Falei? Garoto. Então, você tem um... Porque foi a primeira vez, inclusive, que fizeram um bonequinho. Fizeram um bonequinho para o cachorrinho da Redcar. Que, se você olhar, ele é o conceito básico da maquininha, né? Tá aqui a tela, né? Os botões. Esse negócio aqui ficava aqui do lado, eu desmembrei, quase que um transformerzinho. E de onde saía o papelzinho amarelo, tanto que a linguinha dele é amarela, tá? E é um pouco o meu Schnauzer, que na época era cinza aí, né? Sal e pimenta, como chamam. Ou seja, tudo são essas referências que eu meio que guardo e chega a hora certa de botar para fora, entendeu? Então, por exemplo, tem essas coisas, só reforçando a dificuldade que eu tive muito para ter meu nome e ter um certo reconhecimento, é porque eu sempre fui muito à margem do que estava acontecendo. Eu nunca fui quadrinho de humor underground, saca? Eu não tenho a vivência, por exemplo, para retratar o cotidiano de São Paulo como os mestres aqui souberam retratar. O próprio trabalho com os Somos, né, já é uma coisa que eu precisei botar ali o selinho de, olha, isso é um humor politicamente incorreto, que não é o humor que a galera está trabalhando hoje. Mas aí você pergunta, como é que surgiu isso? Né? Do mesmo jeito que todos os outros. O Cabra foi um desenho que eu fiz do nada, assim, que eu olhei para ele e comecei a pensar na história dele. A própria Jane, esse discurso que eu falo, foi isso. Eu comecei com o desenho e aí disse, nossa, ela tá tão feminina, parece uma pinap, apesar dessa montanha de músculos. Né? O desenho... Flávio, desculpa, dá um breve. Para você, primeiro vem o visual, depois a gente vem para o conceito. Exato. Eu, por exemplo, eu estava querendo viajar para a Rota 66. Aí eu lá no telefone, tem um amigo meu que adora, diz que o melhor que eu faço são os desenhos que eu faço enquanto estou no telefone. Né? E é isso, é porque você não está pensando em nada e ele surge. Então, quando eu fiz o Cacto e a Caveira, pura e simplesmente por estar lendo um livro sobre a Rota 66, e aí nessa hora entra um pouco de, como é que ele guarda? Não, eu não paro de ler várias coisas, principalmente não ficção, entendeu? Então, isso dá caminhos outros que a galera não está nem um pouco lembrada ou coisa e tal. Mas voltando, o Rota 66 foi isso, eu fiz um Cacto e uma Caveira e Lica disse, Fábio, isso dá uma tirinha. E eu comecei a pensar naquela coisa, poxa, estrada, cacto, área 51, tomate que atravessa a estrada. Todas as referências vêm, entendeu? E você joga no cenário. Os Somos foi assim, eu fiz um desenho de um cara bem anos 70, com suíças e um paletó brega e tal, e botei, velho, parece um agente secreto. E pensei, agente Somos, com 2 M's. Quando eu fui fazer a pesquisa do nome, que eu botei Somos com 2 M's, não veio nada. Eu disse, poxa, tem um caminho, vou pensar, vou parodiar o quê? Os filmes de 007. Quando você foi batizar o personagem, você pegou a coisa de fazer uma cacofonia ali, a gente Somos. Isso, e aí tem uma história bem interessante que vale a pena esse registro aqui com você, para esclarecer de uma vez por todas. Porque é o seguinte, quando eu fiz o Somos com 2 M's, que eu pesquisei no Google tal para ver se já tinha um antes, não surgiu nada, eu não vi nada. Mas aí um amigo nosso, né, jornalista, pontuou, Flávio, olha, o Bussunda já tem o Agente Somos. E aí eu, caramba, é mesmo. Mas aí eu lembrei que o Agente Somos e o Agente Tamos, que era do Bussunda, né, o falecido Bussunda do Cacete Planeta, e o Reinaldo, né, eram policiais, não eram agentes secretos. E aí eu botei Somos só,
E também teve dois ou três quadros. Foi uma coisa que levou um tempo. Como esse jornalista, né, o Pitombo, ele era amigo do pessoal, ele me ajudou a lembrar. Aí eu prontamente, para não deixar... Está falando do Heitor Pitombo. Hã? O Heitor Pitombo, pois é. Heitor Pitombo, ele me orientou, disse, olha, Flávio, o pessoal já fez o Somos. Mas eu disse, porra, só que o deles é com um M só e é uma paródia da SWAT. Não é uma paródia prontamente de agente secreto. Eu estou muito mais para 007 e agente 117, o francês, com do Jardim, né? Que eu também só vim conhecer depois, ou Mortadelo e Salaminho, ou o Alan Davis, aquele personagem que resolve os casos, mas é um cara atrapalhado, não é idiota, mas é um cara canastrão e tudo mais. Eu me preocupei em ir até o pessoal do Cacete Planeta e perguntar se tinha algum problema, eu usar o mesmo nome e tal. Todos foram super legais comigo, foi no lançamento de um livro deles aqui em São Paulo, né? A História do Brasil contada por eles, que inclusive é o livro mais verdadeiro sobre a história do Brasil que eu já li, entendeu? Então eu falei, o meu contato foi o Reinaldo, que era o agente Tamos, e ele fez, rapaz, né, faz seu negócio, não tem nada a ver, acontece, reclamar de Ronaldinho Gaúcho, tendo Ronaldinho fenômeno, o nome tá aí, a ideia tá aí, né, seu trabalho é maravilhoso. Caiu de novo? Não. Caiu de novo? Não. Pois é, tanto que o prefácio do Somos Um é dele, certo? O Agente Somos Um, o prefácio é do Reinaldo, entendeu? Não, volta, aproveita que você está com a revista na mão, mostra e folhei umas páginas, hein? Tá, peraí. Eu separei, rapaz. O roteiro, Flávio, vamos conversando aí enquanto você está falando. O roteiro, tanto do Somos Um, como do 2 e do 3 que você está desenhando agora, ele é totalmente... Ele não é uma... Ele é uma sátira, mas ele para mim, que já li, né, os dois, ele me remete ali àquele clima meio do Batman, do Adam West. Também. E ele é uma sátira, mas ele não se leva a sério, mas ele também não é para ser... Ele é aquilo ali, você entendeu? Eu estou sendo muito... Ele é um herói da resistência, entendeu? Eu me preocupei em botar esse selinho, dá para ver aí? Sim. Humor politicamente incorreto, porque é isso, o Somos, ele está literalmente cagando, entendeu? Para as posturas politicamente corretas, boazinhas, ascéticas. Para mim. Chega mais. Essa cena do ovo mesmo, o pessoal fala que já meio que virou um clássico, né? Porque... Ele é o carcereira, né? Ele é o... E ele disse que ele vê o cara atrás pela gema do ovo, entendeu? Isso é maravilhoso. E aí, de novo, referências. Ele tem um pouco do Tarcísio Meira, ele tem um pouco daquele outro ator que fez Bravo, que contava a história de um maestro, novela das 7, eu esqueci o nome dele. Carlos Alberto, uma coisa assim. Isso, Carlos Alberto. Erval Rossano. Lembra do Erval Rossano, que virou diretor? Tem uma foto do Erval Rossano. Se você botar o Erval Rossano no Google, até depois você pegando imagem, eu posso lhe mandar. É o Somos, cara, entendeu? Por conta da estética, o tipo de paletó. Agora, é o ano 70, ó, tem essa daqui da feira, e aí vem gente reclamar porque a velhinha explode na feira. Aí eu digo, oh, meu Deus, tô cansado. Ou seja, a Associação Internacional de Protetores de Coiotes deve odiar, né, o bip-bip, entendeu? Então são coisas que a galera pesa a mão. Ó, só para explicar, no número 2, eu boto a velhinha viva de novo, entendeu? Porque teve gente, você matou a velhinha. Eu digo, mas gente, eu tava brincando. Ó, a velhinha tá viva, passa bem, manda um beijo, entendeu? Tá aqui ela matando o cara. Igual do Kenny lá, como é que chama? Daquele desenho. Eu tô ruim para referência. South Park. Sim, o personagem que morre todo episódio.
E é isso, então piorou muito, rapaz. O tempo a gente fica... Isolamento social tá causando isso. Tá, como chama o primeiro... Não, peraí, calma. Como é que chama o primeiro? Eu tenho que terminar a história do Cacete Planeta. Eu tenho que terminar a história. Então tá mais do que abençoado. Todo quadrinho eu faço uma referência dizendo que existia um Agente Somos com um M só, tal, para não parecer que eu plagiei, que eu não plagiei ninguém. Entendeu? Nunca. Eu tinha já nomes na cartela, na manga, caso não fosse Agente Somos, né? Seria o Agente Resolve, que até depois eu soube que era do Grit. O Carlos Grit tem um personagem que é Agente Resolve, ou seja, eu teria que procurar um terceiro nome, entendeu? A gente faz bem feito, né? Sei lá, enfim, tem uma lista de nome de agentes aqui que eu poderia usar. Se não desse certo com os Somos. Mas deu. Como é que chama o primeiro? Como é que chama o segundo? E como é que vai se chamar o terceiro? Eu escolhi mudar desde o título, né? Então, o primeiro é o Não. O primeiro é e o beliscão atômico. Que aí você pode ver, tem o sulfato atômico do mortadela e salaminho, tem as referências, elas têm uma origem desde... Mesmo as referências, elas se justificam lá atrás, entendeu? O segundo é o Ora Somos, né? No caso aqui, a capa foi colorizada pelo Tony Rodrigues. No primeiro foi pelo Thiago Reuser, que é um monstro também, né? Caricaturista, cartunista, desenhista. O terceiro é A Gente Somos contra os vilões de Bond. Entendeu? Se passa em Santos, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, só para mostrar. Lau? Tô aqui. Mostra aí. Ó, eu faço um deverzinho de casa, ó, Dr. No, tá? Aí aqui o Jaws, entendeu? Aqui o Bonsfield, né? Bonsfield, do James Bond. Olha, ele tem um gato no braço, um gatinho branco e tudo mais. E eu pego essas referências, né? Trabalho os nomes e tal. Então, o Dr. No, na verdade, no meu, ele vira um mineiro, né? Com o nome de Dr. Nó. Sacou? É o nó. São detalhes, ó. O Dr. Nó. Ô, Flávio, dá uma afastada aí pra gente ver se é original. Não, eu vou contar direitinho, é por isso. Aí eu vou dar um spoiler, só para a galera se animar. Aí o Dr. Nó, ele tem raiva do Somos, porque ele foi colega de academia do Somos, e olha o que aconteceu. A mão dele, sabe, que ele não tem, o Somos decepou por conta da máquina de musculação. Sabe? Uma coisa que o leitor dos... Puta, ele tem uma coisa que tem o Blofeld aí. Tem um gato que odeia ele, por isso que ele tem um lado todo cicatrizado e tal, é o lado que ele segura o gato passa a porra nele, ele é cego de um olho, entendeu? E aí nós temos aqui, ó, James Bond, o maior de todos, que é o Sean Connery, né? E aí você descobre por que o cara perdeu o olho. O som da mesa do cara, tá vendo? Ó, aqui com o dentão do Jaws, entendeu? E aí o dente bem característico de quem coleciona quadrinho, ou seja, é uma homenagem também que eu faço. E aí você descobre que o Somos estava jogando boliche, ele era todo desejado, bonitão, sorriso impecável, né? E aí ele fica com a porra no ranking, né? Então, para a gente fechar aqui, senão nós vamos longe, meu irmão. Ó, o que eu acho legal para a turma ver, me fala do teu método de criação de uma página. Lembra aquilo que eu te falei? Me conta para a turma como é que é o teu processo. Eu acho como você. Vou tentar contar o mais rápido possível, porque só no meio dessa entrevista... Já estamos dando 1h30.
Tá. Ó, aqui. Isso aqui já é o segundo passo, que é quando eu desenho a página, eu desenho todo o quadrinho num caderninho desse assim, né? Todas as páginas. É esse? Hã? O princípio é esse? Na verdade, o princípio é escrever corrido. Eu escrevo a história corrida, certo? O que eu já tenho de imagem na cabeça, eu meio que... Não vai dar para eu atender agora, estou chamando na portaria, paciência. Ouviu? O texto vem corrido, daí eu passo para essa fase em que eu meio que... Peraí. Calma. O texto vem corrido assim, você faz um plot. Você não é um roteiro, é um... Então, aconteceu isso. Depois que você vai fazer essa página aí. Não? Eu não sei. Quando eu começo as histórias, eu não sei como é que elas terminam. Eu não consigo já pensar no fim. Vamos lá. Pronto, eu estou dizendo que eu estou na página 28 dos Somos. Mas nesse processo até a 28, eu já peguei duas que eu já tinha dado por finalizada e achei que podia melhorar, que podia ficar melhor, não sei o quê. Aí eu jogo fora, rasgo, mesmo a finalizada, e faço de novo. Entendeu? Então, se for contar em etapas, tem gente que faz a primeira, todo lápis impecável, né? Depois passa a tinta, depois colore. São 3 etapas e acabou. Eu fico nessa. Primeiro escrevo, depois vejo como é que termina, depois volta, depois faço o esboço com o balãozinho, depois marco o lápis, depois finalizo o lápis. E ainda tem esses meios termos aí, sacou? Então eu espero que em julho eu esteja com elas todas prontas para finalizar, colorizar. Pronto, e aí, você fala desenhada e colorizada. Desenhada, colorizada e letrada, né? Vamos ver. Hoje mesmo tenho você agora, depois ainda de noite eu tenho uma live às 8 horas, então eu não sei se vai dar para dar conta, chegar na página 30, não. Acho que eu vou ficar na 28 até esse horário. Bom, Flávio, então tá bom, meu filho. Acho que já falamos. Agradeço muito, foi ótimo, né? Muita coisa eu tive a oportunidade de explicar e de contar aqui, de reforçar, né? Eu agradeço muito essa admiração, esse carinho que você tem, né? Por mim, pelo meu trabalho, essa paciência em conviver comigo, que é condição fundamental. Então, vamos lá, tomara que ele continue. E é isso, depois, talvez, né? Se o mundo melhorar, como alguns acreditam, eu me anime para fazer uma edição com as 3 aventuras, um almanaque, entendeu? Uma edição encadernada, onde no fundo eu tenha um pouco disso que o pessoal, às vezes, alguns conseguem descobrir todos os easter eggs, né? Mas tem uns que passam batido, ou não tem a referência, saca? Tem uma homenagem a Daniel Azulay também, sacou? Então eu meio que, enquanto as coisas, eles não vão usar máscara, nisso eu me dou o direito de... Né? Pelo menos eu pensei em fazer uma brincadeira, mas aí marcaria também um momento já tão marcado na vida da humanidade. Vamos mandar embora. Né? Que é o que está acontecendo, por exemplo. Será que os heróis depois, esses que toda hora seguem a risca o que a vida está mostrando, será que eles vão ter que parar e dizer, meu problema é nada, porque, entendeu? Eu tenho que usar máscara? É questionável. Beleza, meu filho. Meu querido. Querido. Beijão. Obrigado. Mostra o site lá, flavioluiz.net. Não, vai tudo na descrição do vídeo, eu ponho tudo. Fica tranquilo. Põe no Instagram, Facebook e sai. Tá, beleza, lindão. Obrigado. Deus lhe pague. Tchau.